e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto que eu li é 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, corrigindo. Queridos, aqui tem uma palavra viva para o nosso coração. A palavra que trago nesta tarde para a nossa reflexão é acerca dos dons que Deus nos tem dado. Mas, pastor, eu não tenho dom nenhum. Eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar aqui de dom no sentido, inclusive esse texto aqui mostra o dom em duas situações. Existem os dons espirituais, que são os dons liberados pelo Espírito Santo, o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa recebe dons, e são dons sobrenaturais. Mas também existem os dons naturais. Você nasceu dotado, com certeza, de algum tipo de dom. Você não nasceu vazio. Você nasceu capacitado por Deus, já vindo na sua natureza alguns dons, e você certamente reconhece esses dons, e você certamente percebe que você tem habilidade em algumas áreas. Agora, para que recebemos os dons? É aqui que nós precisamos pensar. Meus queridos, Deus não nos dá dons, sejam eles espirituais ou dons naturais, para nós exibirmos como troféus. Concorda? Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, recebem dons de profecia, revelação, visão. E muitas pessoas não entendem isso, acham que esses dons são troféus para simplesmente ficarem colocando na estante para que todos vejam. Os dons são nos dados para servir uns aos outros e para servirmos no reino de Deus. É por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui nesta tarde para nós. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se você e eu recebemos dons, e se Deus confiou a nós os dons, esses dons são para repartirmos, para abençoarmos uns aos outros, como despenseiros. Você sabe o que significa despenseiros? A palavra despenseiros aqui vem da palavra despensa. Às vezes ela é colocada como dispensa também, mas no sentido aqui é despensa, ou seja, aquele que tem uma dispensa a seu encargo, ou seja, você vai ser colocado por Deus como um administrador de uma dispensa, você vai distribuir aquilo que está dentro da dispensa, e você vai ser a própria dispensa, você vai distribuir, repartir da bênção que Deus te deu, dos dons que Deus te deu. Aí a palavra fala assim, se alguém fala, faça-o conforme os oráculos de Deus. Eu tenho o dom da fala, de ministrar a palavra de Deus. Minha esposa missionária Aninha também prega, tem o dom da palavra. A Rita Beraldi tem um dom maravilhoso de se comunicar, e você é abençoado com a sua companhia aqui, todas as tardes no rádio, percebe isso? Esse é o dom que nós temos da parte de Deus, e nós estamos abençoando as pessoas através desse dom. Outro pode ter o dom de orar, outro pode ter o dom da cura, outro pode ter o dom de trabalhar em habilidades comuns da vida, algum pode ter o dom da culinária, outro pode ter o dom para trabalhar na mecânica. Não é todo mundo que gosta desse serviço, mas tem gente que é apaixonado por isso. Tem gente que tem muita habilidade na matemática, é contador, tem gente que tem habilidade na informática e ajuda muito, percebe isso? Então, só para você entender. Agora, se você tem essas bênçãos, essas capacidades, assim como cada um de nós tem, Deus nos deu para repartirmos com aquele que não tem. Muitas vezes nós cometemos um erro, dizendo assim, Senhor, abençoa fulano, ele está precisando tanto de uma bênção. E sabe de uma coisa, querido? Às vezes Deus já te deu a bênção está em você para você repartir com ele, e você não consegue ver isso. Você quer que Deus faça tudo, mas Deus já confiou a você o dom, a habilidade para você repartir e abençoar. Portanto, se você recebeu o dom de Deus, não é para ficar só em você. Se você recebeu a dádiva de Deus, não é para ficar só em você. É para que você reparta também com o seu próximo. Eu me lembro muito bem um dia em que eu estava morando numa casa pequena, mas o quintal grande, cheio de pedras. Havia um dia de sol quente, eu estava capinando o quintal. Então passou uma membro da igreja, uma irmã, muito simpática. Eu estava orando intensamente pela vida dela e pelo casamento dela, que estava em ruínas. E ela, tendo visto que eu estava capinando ali todo suado, ela parou o carro e disse assim, pastor, larga essa enxada, porque isso não é serviço seu. Eu vou mandar alguém aqui para capinar o seu terreno, porque você tem que preparar a palavra para nós logo mais. Eu fiquei muito emocionado com aquilo. Você entendeu a mensagem? Entendeu a ilustração? Aquela mulher teve a capacidade de entender que o andádiva que estava na mão dela, que era o recurso financeiro naquele momento, serviu para abençoar o pastor
que ia poder abençoá-la mais tarde com a palavra de Deus e com a sua oração. Percebeu? Então ela repartiu. Quando nós repartimos daquilo que Deus nos dá, Deus nos confia ainda mais para que nós possamos repartir mais e assim todos somos abençoados juntos. Aquele que quer ser abençoado sozinho não será abençoado o quanto poderia ser. Então reparta os dons. Seja um despenseiro da multiforme graça de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos um coração sensível para que nós possamos ser bons dispenseiros da tua graça, da tua bondade, dos dons e das dádivas que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Que possamos ser canais da tua bondade e da tua bênção na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo e no teu reino. Nós te agradecemos pela tua imensa graça e pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, esperando encontrar você novamente no sábado às 11h30 aqui no programa Libertação pela Palavra, desejando que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te dê a paz.